Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Este amém para mim eu agradeço, não mereço, mas agradeço. Agora para Jesus um pouco mais forte. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu estava meditando na palavra de ontem para hoje, para trazer a mensagem. E eu estava observando que muitos crentes, eles perdem muitos direitos por não conhecer o direito secular, o direito da terra, e por não conhecer o direito como filho de Deus. O cristão crente perde muito direito. Então eu resolvi dar um título para essa mensagem, e um título bem simples: Deus é justiça. Diga comigo: Deus é justiça. E nós temos na Bíblia uma lista enorme de exemplos de como Deus trabalha na justiça, porque Ele é a própria justiça. Mas se nós formos verificar na palavra de Deus, e eu anotei aqui alguns versículos e capítulos, eu confesso para a igreja que eu não gosto de anotar muita coisa, mas tem algumas coisas que dá para anotar. Não tenho nada contra, né, quem gosta de anotar. Eu, se for anotar muita coisa, eu me embaralho todo, lendo aqui, fico me atrapalhando todo. Então só anoto os livros, versículos, capítulos, que fica mais interessante, né? E o resto eu quero que Deus vá dando palavra durante a mensagem. Mas cada pregador tem uma maneira de pregar. Se você gosta de escrever toda a mensagem, amém por isso. Cada pregador e pregadora, Deus usa como Ele quer. Mas eu fiz aqui uns exemplos de justiça na Bíblia. O próprio Deus é justiça. Mas nós temos aqui o exemplo da mulher adúltera. O que o povo queria? O povo queria apedrejar. Mas eu creio que até nos dias de hoje, assim, eles escutaram. Daí, onde um foi, o outro foi atrás. Ou seja, não teve alguém, a não ser Jesus, que chegou ali e analisou a situação. E ele não condenou aquela mulher. Ou seja, ele fez justiça. Porque tudo tem que ter passo a passo. Tudo tem que ter um julgamento prévio. Não condenar no ato. Jesus não condenou no ato em si. Ele perguntou: quem não tem pecado, porque tinha a primeira pedra. Então deu mais uma chance para aquela mulher. E nós temos na Bíblia uma passagem muito interessante ali em Atos 16. Paulo e Silas. Eu não vou pregar sobre Paulo e Silas, porque todo mundo está careca de saber a história de Paulo e Silas. Mas eu gosto de pegar alguns pormenores que muitas vezes passam batido por muitos pregadores. E ali nós temos um exemplo claro do que é justiça para Deus. Nós temos na Bíblia também o exemplo de Salomão e aquelas mulheres. A grosso modo, se nós olharmos a história, nós vamos ver mais Salomão. Será que ele ia fazer, que ele ia partir o bebê no meio? Não. O que é justiça? Justiça é fazer conforme a retidão, conforme critério, sem ter partes, sem tomar partidos, imparcial na sua colocação, imparcial na sua sugestão, imparcial na sua condenação, sem olhar partes. E Salomão foi sábio, ele fez justiça, quis atender as duas. Então vamos dividir no meio, bebê. Aí surgiu a verdadeira mãe. Isto é um exemplo de justiça. Mas tem mais exemplo aqui de Moisés. Lá no Antigo Testamento, se você for ver a história, eu não vou lembrar o livro e capítulo, mas tem uma passagem lá onde Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi tomar partido. Ele interveio. E aí que muitas vezes nós, como crentes, como cristãos, nós falhamos. Porque nós olhamos e dizemos: não vou meter a minha colher. E briga de mulher não se mete a colher. Ao contrário, se mete sim. Principalmente eu e você que somos cristãos, com base na palavra de Deus. Diga amém. Não, mas eu vou arranjar confusão. Então você não é um cristão. O cristão, ele trabalha contra a injustiça. Jesus Cristo, ele foi crucificado porque ele praticava a justiça. E ele teve briga com muitas pessoas. Ele teve briga com muitas autoridades. Ele teve briga com os fariseus. Por quê? Porque ele ia na justiça, principalmente a justiça de Deus. E ali em Atos 16, nós temos ali a passagem de Paulo e Silas.
Paulo ele conhecia as leis. Paulo ele foi ensinado na lei romana e na lei judaica. Ele foi ensinado pelo maior dos professores na época, que era o Gamaliel. Foi professor de Paulo desde a sua infância. Paulo ele tinha dupla cidadania. O que é cidadania? Cidadania é você conhecer os seus direitos e deveres. Então, Paulo bem conhecia os seus direitos como cidadão romano. Mas Paulo não era romano. Mas ele era cidadão romano. O que é cidadão? Você pode ter cidadania brasileira e cidadania americana também. Documentação no Brasil e documentação lá nos Estados Unidos. Ou seja, você tem direito lá nos Estados Unidos como cidadão americano, sendo você brasileiro. Isso é a cidadania. E Paulo tinha cidadania romana. Embora ele tinha nascido em Tarso, que hoje é a atual Turquia. Se fosse nos dias de hoje, Paulo era turco. Mas naquela época não existia Turquia. Ele era de Tarso. Mas Tarso era dominado pelo Império Romano. Por isso que ele tinha cidadania romana. Embora tenha nascido em Tarso, ele tinha cidadania romana porque Tarso tinha o Império Romano que dominava. Assim como o Brasil, na época de Portugal, Portugal dominava o Brasil. Assim também Roma dominava Tarso. Por isso que Paulo tinha cidadania romana. E onde ele estava preso era em Filipos, na Grécia, preso com Paulo e Silas. Então Paulo ele era judeu, porque conhecia as leis judaicas, foi criado através do professor Gamaliel, se tornando um grande fariseu, conhecedor das leis judaicas e dos fariseus. Por isso que ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque Paulo era mau? Não, porque ele era um seguidor fiel, um judeu fiel, fariseu fiel. Então, na sua inocência, não conhecia a palavra, não tinha tido encontro com Deus ainda, com Jesus. Ele perseguia os cristãos pensando na sua religiosidade, que estava fazendo uma coisa boa como fariseu, porque ele era judeu. Por isso ele tinha duas cidadanias, ele era Saulo e Paulo ao mesmo tempo. E aqui uma situação diferente, porque geralmente quando Deus chama para o seu ministério, tanto na época bíblica como espiritualmente agora, como filhos de Deus, ele muda o nome, mudou o teu nome. Você é filho de Deus, diga eu sou filho, é um novo nome. E você é jovem na presença de Deus. A partir do momento que você se batiza, você começa a contar da lista da Deus. Por exemplo, eu tenho 36 anos de batismo. Então você é sempre jovem na presença de Deus espiritualmente. Então Paulo, ele era Saulo e Paulo ao mesmo tempo. Nós podemos ver lá em Atos, deixa eu ver se eu marquei aqui, 13:9. Se o irmão puder achar ali, eu já vou lendo aqui. Atos 13:9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, aí, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse, que interessa só esse versículo aqui, ou seja, Paulo era Saulo e Paulo ao mesmo tempo, e não foi Deus que mudou. É um caso interessante, porque geralmente Deus muda o nome, mas nesse caso aqui não. Ele tinha justamente esses dois nomes, porque ele tinha as duas cidadanias, judeu e romano. Então ele conhecia as leis romanas. E olha o que ele diz ali em Atos 16, 35 a 39. Quando amanheceu, os magistrados mandaram... O que é magistrados? Aqueles poderosos que estavam lá em cima do poder. Mandaram seus soldados, olha só, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro. 3 situações aqui. Com esta ordem: solte estes homens. Ou seja, Paulo e Silas já estavam presos. E ali na sequência diz: o carcereiro disse a Paulo, vai prestando atenção aí, ó.
os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, aqui veio o conhecimento de Paulo sobre as leis romanas. Já naquela época, não podia pegar a pessoa, pegar você para preso já não. Tem que ter um processo judicial, tem que ter um processo, tem que ter audiência, tem que ir perante o juiz, para depois ser condenado. Então Paulo conhecia bem isso. Por isso que ele falou assim, sendo nós cidadãos romanos. Está vendo? Paulo é judeu, mas nesse momento aqui, ele está falando como cidadão romano, porque ele era cidadão romano. Porque ele foi criado em Tarso, que estava sob o Império Romano, seguindo as leis romanas. Então era cidadão romano. Eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal. Olha só o conhecimento que Paulo tinha. E nos lançaram na prisão. Está falando eles quem? Os magistrados. E agora, querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Olha só a ousadia de Paulo. Se nós olharmos assim, não, mas Paulo está sendo orgulhoso. Não, Paulo não podia fazer isso. Já está sendo liberto, porque vai querer que os magistrados, o juiz venham libertar ele. E aí que entra o problema de muitos cristãos. Aquela falsa modéstia, aquela falsa humildade. Não, porque crente, eu não posso. Por isso que muitos filhos das trevas, em termos de cidadania, se dão melhor que os crentes, por falta de conhecimento das leis daqui da terra mesmo. E a Bíblia também diz, o meu povo pereceu porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Diga comigo, porque lhe faltou o conhecimento. Se você é cidadão da terra, você primeiro é cidadão do céu. Então você tem que conhecer as leis de Deus. As leis que dão os direitos. Tem deveres? Sim, tem deveres. Mas tem muitos direitos aqui que você muitas vezes também não vai atrás. E tem muitos direitos na terra por você ser, quem sabe, o cristão não faz isso, o cristão não entra com processo contra o patrão. Se você está no teu direito, entra sim com processo, porque Paulo não aceitou. Ele não aceitou. Eles mandaram prender os magistrados que vieram soltar. Isso chama-se justiça. Às vezes nós confundimos uma pessoa justa com uma pessoa do coração duro. Não tem nada a ver não. Porque o povo não está acostumado com pessoa justa. Você deve cobrar R$1. R$1, tem vergonha na cara, não é questão de valor, é questão de justiça. Aqui está me faltando 50 centavos, 50 centavos, é 50, mas é meu. Isso é justiça. Não é questão de valor, é questão de justiça. Se você trabalhou numa empresa e de repente não teve fundo de garantia depositado, é justiça você entrar com um processo contra a empresa. É teu direito. Assim que você requer também os direitos de Deus sendo um cristão fiel, você pode questionar a Deus? Pode sim, se você for fiel. Se aquele versículo foi citado aqui, na tua vida não está acontecendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você pode questionar a Deus: Senhor, a minha vida é só madrugada, só noite, nunca vem o sol, nunca amanhece, Senhor. Começa a bater no pé e diz: Senhor, eu quero esse versículo acontecendo na minha vida. O choro pode, a Bíblia não está dizendo que o choro vai durar. Tem uns que dizem que o choro está durando, não. A Bíblia diz que o choro pode durar. Assim que nem uma noite dura, se você for fiel, homem e mulher de Deus, que pratica a justiça de Deus. Pode ser que nem dura uma noite. Vá atrás dos teus direitos, pratique a justiça. Você não estará de maneira nenhuma provado na Bíblia que você não estará pecando, não. Você não está sendo duro de coração, está indo atrás dos teus direitos como cidadão da terra. Paulo fez isso? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas
eram romanos. Eles pensaram que eram judeus. Mas Paulo era, além de romano, claro, era judeu. Ficaram atemorizados. Nossa, eu não sabia. Se fossem romanos, por que não falaram antes? Nós pensamos que vocês eram judeus. Não. Vieram para se desculpar diante deles. A Bíblia está dizendo que eles foram, então, vieram para se desculpar diante deles. E conduzindo-os para fora da prisão. Os magistrados foram lá. Os magistrados foram. Quando você pratica a justiça, as pessoas creem mais em você. Conduzidos para fora da prisão, pediram-nos que saíssem da cidade. Olha o que diz Mateus 5,6. O que é justiça? Ó? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, pois serão satisfeitos. Mas analise bem o que diz aqui, ó. Bem-aventurados, alegres, pessoas diferenciadas, os que têm fome e sede de justiça, ou seja, não fica em cima do muro, não. Isso em todos os sentidos. Toma partido. É imparcial, sim, tem que ser imparcial. Tem que julgar conforme está escrito na lei de Deus e na lei do homem. Isso é muito difícil acontecer, principalmente nas famílias. Principalmente na educação dos filhos. Se você é imparcial, você vai ver onde está o erro. Você não vai defender a pessoa que errou. Não, você vai ver o erro. É errado o que você fez, é errado. Então vamos corrigir isso aqui. Não basta falar, tem que corrigir. Ah, mas eu já falei com o meu filho, não faça isso, fez alguma coisa. Tomou uma atitude? Não. Tirou o celular da mulher? Não. Ela fica o dia inteiro lá no quarto, mas ainda bem que ele fica no quarto, não fica andando com as gangues para a rua. Hoje em dia está pior ficar dentro do quarto do que sair por aí. Está vendo quando coisa tem acontecido através da coisa virtual? O filho está quietinho, a filha está quietinha no quarto. Isso não é muito bom mais, não. Vai de vez em quando dar uma olhada lá. Pratica a justiça dentro da tua casa. Ah, mas isso é difícil, eu sei que é difícil. Quando mexe na própria carne é difícil, mas a justiça é justamente isso. É você não tomar partido, é enxergar o que é certo, o que é reto, segundo a lei do homem e também segundo a lei de Deus. Eu lembro alguns anos atrás que quando você falava que era crente no comércio, você não precisava nem assinar a promissória. Você não precisava assinar nada. A pessoa acreditava na tua palavra. Porque você é um cristão, um crente, uma crente. Se ir numa loja, comprar alguma coisa, você é crente, eu sou crente. Não, tranquilo, cara. Não, a palavra basta hoje, ao contrário. Você falar que é crente, o lojista corre 3 dias sem olhar para trás. Os crentes estão ficando, olha, eu vou te contando, não é satisfação aí. Se está devendo ou não. Ele não dá satisfação, não. Eu não vou conseguir pagar esse mês, espera mais um mês. Isso está na Bíblia. Nós vamos ver na frente alguns versículos sobre isso. Lá no Salmo 11, 7, mais uma coisa sobre justiça aqui. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Aleluia. É claro que não está falando aqui que você vai ver a face de Deus, aquele cabelo loiro, aqueles olhos azuis e caracola. Não, face de Deus no sentido espiritual, no sentido que está como que vendo a face de Deus na tua frente, está cheio do Espírito Santo, que Deus está vendo a face espiritualmente falando de Deus. É esse o sentido. Não é literalmente, até porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus jamais. Mas quem viu Jesus, viu Deus. Quando a Bíblia fala lá que aquilo que você mais gosta, você tem que tirar. É duro, é difícil. Você está praticando a justiça. Quando a Bíblia diz se teu olho direito, por que olho direito? Porque o olho direito é que a gente mais usa, assim como a mão direita. Se teu olho direito te faz pecar, o que diz a Bíblia? Arranca. Não está falando como sei lá do espelho lá, uma espátulazinha, tirar o grão do olho assim,
Não. Está falando no sentido figurado, no sentido que, claro, se for tirar literalmente, fisicamente do olho, dói para andar mesmo. Então é uma coisa que é difícil de você tirar da tua vida, que dói, que vai realmente te fazer você sofrer, algo duro. É nesse sentido, não é no sentido literal, tirar o olho. Nem o braço. Se tem o braço direito que faz pecado, você não vai cortar o braço e andar a maneta por aí, não. Não, é no sentido daquilo que é mais difícil, ou seja, aquilo que você faz simbolizando o braço, a ação, e aquilo que você olha simbolizando os olhos, está entendendo, gente? Aleluia. Salmo 11:7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, então os retos verão a sua face. A Bíblia não está falando que todos vão ver a sua face. A Bíblia não está falando que toda a igreja vai ver a sua face, não. Nós não estamos aqui para agradar. É fácil. Vamos agradar a igreja, que é fácil. É muito fácil. É dizer que todos aqui vão para o céu. Glória a Deus, vamos entrar nos portões celestiais. É dizer que todos aqui não têm pecado nenhum. Então, o que estão fazendo igreja? Tem que subir com asinhas, com anjos, lá para o céu. É fácil, sim, é fácil agradar a igreja, sim, mas eu não estou aqui para agradar a igreja, eu estou para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia está falando que os retos verão, é fácil, não são todos, não. E se você é um filho, uma filha de Deus, amém, glória a Deus por isso, mas pratique a retidão, começando pela tua casa, pratique a justiça, começando pela tua casa. É fácil, eu sei que não é fácil. Irmão, você fala que você não tem filho. Eu tive um filho, mas nem isso. Deus me provou nisso também, tirou meu filho, único filho. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre filhos. Quando se mexe na própria carne é difícil. Hoje em dia as famílias, elas estão divididas na questão da justiça, na questão da retidão, porque os filhos estão mandando mais que os pais nos lares cristãos. Difícil. Hoje em dia está difícil realmente corrigir os filhos, porque você não pode falar mais alto que o filho, senão de repente ele vai lá no conselho tutelar e diz: meu pai está falando num tom muito elevado comigo. Vão prender ele lá. A minha mãe está gritando comigo, não pode, está lá no estatuto. Não é cabeça. Estatuto da criança e adolescente. Tirando a autoridade dos pais, principalmente cristãos. E os filhos fazem o que quer, pinta e borda dentro de casa, e hoje em dia a gente não vê mais aquela, não doutrina humana, mas aquela retidão, a justiça. Mateus 6,33, um versículo muito falado na igreja. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra justiça vai aparecer em muitos momentos na Bíblia. Justiça, fazer conforme a retidão, conforme que é direito, conforme está escrito, conforme está na lei. Eu já vi de muitas pessoas dizendo que ali, veja só que ponto chega o ser humano se a gente pratica a justiça, chamado de coração duro. Não, você não tem pena da pessoa, você trabalha com o fiscal ali da prefeitura. E se eu prego a justiça de Deus, tem que ser justo também nas leis de Deus e nas leis dos homens. Então você não tem pena de autuar os contribuintes, de fazer notificações para os contribuintes, de fazer auto-infração para os contribuintes que não levam certo os seus impostos, as suas taxas, os seus tributos, a prefeitura. Você não perdoa? Não posso perdoar, não. Como fiscal, não posso. Por duas coisas. Primeiro, que está na lei municipal, tem que seguir a lei. Segundo, que sou uma pessoa cristã. E se eu sou uma pessoa cristã, eu tenho que praticar a justiça, seguir as leis de Deus e a lei do homem também. Eu sinto como ser humano, eu sinto muitas vezes, aqueles grandes empresários conseguem pagar aquelas notificações, aquelas auto-infrações, mas tem aquele autônomo, tem aquele pedreiro, tem aquele pintor que eu sei que muitas vezes não tem condição de pagar. Eu sinto. Eu tenho sensibilidade para isso, mas não posso deixar de cumprir a lei municipal, sob pena de lá na frente eu ser processado como crime peculado, crime
de fraude tributária, alguma coisa nesse sentido, porque eu deixei de cobrar algo que está escrito na lei municipal. Eu sofro as consequências como profissional. E na lei de Deus não é diferente. Quando você infringe uma lei de Deus, uma lei divina, você sofre as consequências. A consequência não é pecuniária, ou seja, não é dinheiro. A consequência muitas vezes não é física, mas é espiritual. Por quê? Porque desobedeceu as regras de Deus. E Paulo sabia disso. Então o Salmo 11,7 diz: o Senhor é justo e ama a justiça. Mas Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que Deus vai colocando aqui uma situação. Deus não está dizendo que você não precisa de nada desse mundo, ao contrário. Você precisa daquilo que é bom para a tua família, daquilo que te faz satisfeito com a tua família, que dá comodidade à tua família, que dá conforto à tua família. Você precisa disso e é bom que você tenha. Tudo que tem de bom nessa terra é para você, filho e filha de Deus. Porque a Bíblia diz, mas Deus não obriga. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar a ter bom do melhor. Se você se acostuma com o sofrimento, Deus não vai te obrigar, porque Deus tem a liberdade para comigo e com você, porque Ele diz: se quiseres, se não quiser, se quiseres, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Receba, diga amém. O melhor é para você, meu irmão. Mas eu vi lá no YouTube o pastor lá que está pregando, que diz que não adianta se correr atrás de coisa, porque a Bíblia diz que a taça corrói. A Bíblia diz: não acumuleis riqueza. Acumular é diferente, igreja. E daí o que ele se acomoda, não quer saber de nada, nem procura emprego, porque tudo vai ficar mesmo, não vai levar nada. Não, corra sim atrás dos teus direitos, vá atrás daquilo que por direito é teu, tanto na lei de Deus, como na lei dos homens. Quantas pessoas perdem algum valor na justiça porque não posso entrar porque eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa cristã, eu não posso entrar com processo. O que fizeram com você foi roubo, tiraram aquilo que é direito teu. Por exemplo, fundo de garantia. Muitas empresas não depositam. Você diz: não, mas agora o patrão está dando aqui os 40% aqui, eu não vou correr atrás que ele não depositou, porque isso não é certo, o cliente não faz isso. Faz sim, se é justo, tem que entrar na justiça, dar direito àquilo que você tem por direito. Em Mateus, terminando ali 6,33 de Mateus: o reino de Deus é justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Essas coisas o quê? Nos versículos anteriores, ali 32, 31 de Mateus 6. Porque todas essas coisas serão acrescentadas. O que é acrescentar? Acrescentar é colocar algo em algo que já existe. Ou seja, você já tem, e Deus vai acrescentar, diga amém. Não posso nas bênçãos de Deus. Deus vai acrescentar. Mas aquela viúva do azeite não tinha nada. Tinha sim. A Bíblia diz que tinha um pouquinho de azeite. E Deus acrescentou. E ela virou empresária do azeite. Porque a Bíblia diz que ela podia pagar os credores e viver do resto. Viver, está entendendo? Viver do resto. Ou seja, ela ia viver da venda de azeite. Se tornou uma empresária. Mas alguma coisa ela tinha um pouquinho de azeite, diz a Bíblia. Você tem um pouquinho de azeite? Você tem um pouquinho do Espírito Santo na tua vida? Então, se você tem um pouquinho do Espírito Santo, que seja um pouquinho lá na botija, Deus vai acrescentar na tua vida, porque você está ouvindo a palavra hoje e vai você conhecer mais da palavra de Deus e buscar aquilo que é de direito teu, como filho e filho de Deus, na palavra de Deus e também lá fora, na vida cotidiana, buscar aquilo que é de direito teu, porque você é um cidadão da terra, mas primeiro você é um cidadão do céu. Diga graças a Deus. Aquilo que é de direito teu. Mateus 5:37 ao 47. Hoje, como eu falei anteriormente, o crente já não tem mais palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos jurar. Você tem a tua palavra, sim,
então é sim. Se Deus está falando é não, então é não. O pai disse que sim, disse sim, então é sim também. A mãe disse não, a mãe disse não, então é não também. Mas é duro dizer isso para o filho, sei que é duro. Mas a questão da justiça. O pai disse sim. Mas eu lá com a mãe que a mãe disse não. O pai disse não, mas eu lá com a mãe que a mãe disse sim. Daí fica aquela divisão na família, na casa. Se o pai disse sim, a mãe disse sim. Se o pai diz não, a mãe diz não. Para ter uma regra, para ter uma justiça. Seja o sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, muito cuidado. Hoje em dia eu não vejo muitas pessoas de palavras. Tanto na igreja como fora da igreja. Não tem pessoas de palavra. Ela disse sim, é sim. Disse não, é não. Às vezes as pessoas me chamam de radical, porque lá no tempo, quando eu saí no Brasil para Cristo, há 36 anos atrás, a pessoa achava que eu era muito radical. Gabriel, começa 7h30, culto, 7 horas, você já está abrindo a igreja. O crente tem que ter palavra. E hoje a gente não vê mais em dia pessoas de palavra. O irmão falou, está falado. A irmã falou, está falado. Eu acredito na palavra do irmão, ele falou isso, então é verdade. Ele disse sim, então realmente é verdade. Ele disse não, então ele sabe, eu confio no que ele falou. Hoje em dia ele já fica, olha, o irmão falou, mas não sei não. As pessoas confiam mais no que sai no Zap, lá no YouTube, lá no Fantástico, do Jornal Nacional. Não, saiu mandar um Zap para mim, deve ser verdade, mandar um Zap para mim. E muitas vezes a palavra não crê, mas no Zap dá crê. O acesso ao YouTube, não, está no YouTube. E acredita tudo naquilo que vê. Não acredite em tudo aquilo que você vê. Comece a questionar as coisas. Não, mas nós somos Jornal Nacional. Não, mas nós somos Fantástico. Questione tudo aquilo que você vê. Comece a questionar. Ainda mais com o IA, com a inteligência artificial agora. Agora mais do que nunca você tem que começar a questionar as coisas. Não tudo que vem na tua mão você acredita. Não, porque mandaram para mim deve ser verdade. Porque mandaram para mim, porque agora não está em face do Trump, agora vai começar a faltar carne no mercado, vai começar a faltar verdura. Mandaram para mim aqui, é verdade. Não é bem assim não, gente. Comece a questionar. E eu creio que por isso, foi falado em preocupação aqui. Eu creio que por isso, muitos crentes já estão se preocupando. Mas eu digo para você, com base na Bíblia, aquele que é o cidadão do céu, um filho de Deus, um cristão da raiz mesmo, não está preocupado não com o que está acontecendo aí, com os tarifaços. Por quê? Porque você é separado, você pensa diferente, você está na palavra de Deus, tudo está no controle de Deus, você crê na palavra de Deus, você não está crendo mais, eu creio mais no Trump, porque Trump é isso, eu creio mais porque o Bolsonaro falou, porque ele sabe tudo, porque o Lula falou isso, não, eu creio no que a Bíblia diz em nome de Jesus. Por isso não me preocupo não. Mas a minha família começou a aumentar, por que isso? Tem crentes desesperados. Eu estou falando crente, estou falando cristão, porque o cristão, ele não se preocupa não muito com isso. Porque ele está vendo que é hora de ele provar que ele é diferenciado. Porque está na hora de ele ficar lá em Malaquias 3:18, acho que diz assim mais ou menos. E outra vez vereis a diferença entre o justo, justiça, e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá em Malaquias 3:18 está escrito, tem que ter diferença. Se não tem essa diferença, sinto muito de falar, mas com base na palavra de Deus, você não teve um encontro com o Paulo, ou com o Saulo, com Jesus Cristo. Não, mas essa palavra aí, eu queria ouvir outra palavra, eu queria ouvir que eu vou para o céu, eu queria ver que eu vou cantar com os anjos, os querubins, que eu vou comer o maná no céu. Sim, vai comer, glória a Deus, mas se praticar a justiça de Deus, andar nos seus caminhos, ser filho de Deus, verdadeiros, não dá mentindo na janela, vai cair minha casa, vai dar o dedo agora. Você crê em Deus ou não crê? A pessoa que crê em Deus diz, não, Davi
está vindo temporal, está dando raios, mas Deus está nesta casa, e esta casa vai permanecer. Olha, igreja, que eu não falo só de emoção, não. Eu falo porque Deus já provou na minha vida o que Ele é. As pessoas que já ouviram o meu testemunho, que já sabem que Deus me livrou tanta coisa. Mas aqueles que não me conhecem, apenas um testemunho. Eu estou aqui, vou fazer 60 anos no ano que vem, 60 anos no ano que vem. Mas eu estava morrendo nos braços da minha mãe com meningite. Tudo desse jeito. Uma vela na mão, antigamente eu costumo colocar a vela na mão para a criança estava morrendo. Só para ter uma ideia do que Deus fez na minha vida. A meningite que até hoje mata ainda se não for visto a tempo. E Deus me levou e estou aqui. Vou para 60 anos. Trazendo testemunho poderoso para você. Isso tudo para glorificar o nome do Senhor. Porque é fácil falar, é fácil pregar. Mas você tem que contar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Foi lido aqui no início, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da igreja de Corinto. E ali ele fala uma parte que nós não pregamos de nós mesmos. Nós não pregamos de nós mesmos, nós pregamos a palavra de Deus. Ali diz, nós não pregamos de nós pregamos a Jesus. Ou seja, nós pregamos é daqui para frente, ou seja, é da Bíblia para frente. Para trás, a nossa vida não interessa. Alguns anos atrás, quando comecei a pregar a palavra de Deus, eu ficava questionando, não conhecia muito bem a palavra de Deus, eu ficava questionando, mas aquele irmão lá, está pregando a palavra de Deus, eu conheço a vida dela, fez isso, fez aquilo, e faz ainda, ficava só escutando a palavra e coringando aquele irmão pregando lá. Mas depois que eu conhecer a palavra, não interessa. Interessa que a palavra, o apóstolo Paulo falou ali, a palavra de Deus está sendo pregada. Nós não pregamos de nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo. Em outra parte, o apóstolo Paulo vai mais longe. Ele diz que não importa o motivo pelo qual a palavra está sendo pregada. Ou seja, que é o intuito dele, que esse é o intuito dele. O pastor trocado em casa na praia, trocado em carro, não importa o motivo. O apóstolo Paulo dizia as palavras, o importa é que a palavra está sendo pregada. Aleluia, isso é maravilhoso. Hoje eu não questiono mais. Pode estar pregando quem estiver pregando aqui. Uma criancinha desse tamanho. Eu escuto a palavra de Deus. E não questiono não. Se pegar o meu calo, eu posso até sentir na hora. O pastor está pegando o meu calo. Mas eu vou, glória a Deus, tomara que fale comigo nessa noite. Deus que doa. E ele fala, eu sinto a palavra doer. Mas eu glorifico a Deus por aquela palavra. O que é isso? É cidadão do céu. Partindo já para os últimos versículos aqui, ó. O versículo 7 de Mateus 5, 37 e 47. O que passar disso vem do maligno. Seja sim ou não. Tem esse negócio, eu vou jurar que é verdade. Não pode jurar. É sim. É não. Versículo 8. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. É difícil? É para poucos mesmo. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que quer dizer isso, igreja? Quer dizer que faça além daquilo que é normal. Faça por excelência. O que é um serviço por excelência? Fazer aquilo além daquilo que é normal. Ou seja, tem aquele advogado que é advogado, mas tem aquele advogado que se sobressai. Esse faz o serviço por excelência, então. Caminhar 1 milha. O soldado romano tinha, por lei, ele tinha o dever e o direito de pedir para alguém carregar o seu pagamento naquela época. E era 1 milha. Por isso está dizendo aqui, ó. Ele tirava alguém do povo para colocar a carga dele e levar. Soldado romano. Mas era 1 milha. Por isso está falando aqui. Forçar, porque era obrigado a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Faça melhor então. Não só 1 milha, mas 2. Segue dizendo ali, ó. Versículo de número 4. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.
Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, olha assim, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Totalmente o contrário do que nós, seres humanos, pensamos. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Está vendo? Não é assim de qualquer jeito, não. É justamente aquilo que é mais difícil que um filho, uma filha de Deus tem que fazer. Como é que você vai amar o seu inimigo? Mas tem que ser assim, a Bíblia está falando. Como é que você vai orar por aquele que você não votou? Na primeira eleição eu não votei no Emerson. Mas eu orava insistentemente pelo Emerson, porque ele é prefeito, ele tem a liderança na prefeitura, mesmo eu não tenha votado nele, mas isso não importa. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, porque toda autoridade ela foi constituída por Deus, de alguma forma. Mas eu digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Alguém está me perseguindo, eu vou orar por ele? A Bíblia diz que tem que orar, né? É difícil? Claro que é. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Qual a diferença então? Até os publicanos fazem isso. Publicanos é a mesma coisa que cobradores de impostos, ou fiscais, que é a profissão que eu exerço na prefeitura. Até nisso, né, Deus me colocou para aprovação, né? Tira a profissão do publicano, onde é mal visto até pelos próprios colegas de outros setores, como aqueles que exercem a cobrança das leis. Né? E o último versículo aqui: e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, qual a diferença entre você e aquele que não pratica a justiça? É justamente a justiça, porque você pratica a justiça de Deus e também a justiça dos homens. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo.